Se você pegar um personal trainer hoje e levar ele para o digital, a chance de ele ganhar a mesma coisa é enorme. E o problema não é a falta de cliente, é a falta de modelo de negócio. Uma coisa é bem certa, assim, você conseguir ensinar, né? Ensinar é aprender duas vezes, né? Então, o que eu estou praticamente fazendo aqui é tentando explicar o que eu estou fazendo, tentando de uma maneira que eu ensine uma outra pessoa a fazer o que eu estou fazendo. Nos últimos vídeos eu comecei a mostrar um processo de 90 dias, ciclos de 12 semanas, no qual eu estou criando habilidade para fazer dinheiro no digital. E o que eu estou mostrando basicamente é como que eu vou fazer isso por meio de um nicho, que é o nicho fitness. Eu vou pegar um profissional de educação física e eu vou trazer a expertise dele para dentro do digital e como eu vou fazer para ganhar dinheiro com isso. E o desafio agora é transformar esse serviço num produto em que eu possa escalar ele de uma maneira que seja previsível para a gente, né? Tanto para o expert quanto para mim. E aí, quando eu escolhi esse caminho, o que eu identifiquei de problema é que esse tipo de profissional ele não tem um modelo de negócio, né? Ele entende muito do que ele faz, o trabalho dele, que é a parte de educação física mesmo, de educador físico. Só que ele não tem um produto, e, consequentemente, ele não consegue criar uma previsibilidade com relação à receita que ele gera, né? Esse foi o principal problema que eu consegui identificar. Eles entendem muito da área deles, mas eles não conseguem crescer porque eles estão vendendo o tempo deles. E foi aí que eu tive uma clareza. Não adianta tu querer melhorar o marketing desse tipo de profissional se ele não tem um modelo de negócio em si, né? Se ele trabalha ainda simplesmente com o mindset dele de que eu sou muito bom, e realmente isso é comum, tá? Todo profissional de educação física que faz um trabalho como personal trainer presencial, né, eles têm essa questão que eles são muito bons no que eles fazem, tanto que eles começam já no presencial a cobrar um preço acima da média do mercado. Eles conseguem sair da modalidade de CLT, né, eles conseguem substituir um trabalho de CLT porque a hora deles ficam bem valiosa na questão presencial. Porém, eles não conseguem transferir essa parte para o digital porque eles acabam incorrendo na questão de querer continuar vendendo o tempo deles, né? Então esse é, digamos, a clareza que eu consegui ter de tentar mudar, de ter que conseguir mudar esse ponto. E eu cheguei à conclusão que antes de vender melhor, você tem que estruturar o que você vai vender. E foi aí que eu comecei a pensar a partir de 3 pontos, né? Pra gente começar essa estrutura, que foi o primeiro ponto é o produto, o segundo é o funil e o terceiro é como que eu vou a aquisição de compradores, né, para esse funil, no caso, para esse produto por meio do funil. Porque eu entendi que o negócio só funciona quando essas 3 coisas estão conectadas. Aí partindo desses 3 pontos, né, primeiro o produto, então o que eu entendi para organizar junto com ele, né, que a ideia não é vender sessão de treino como ele sempre fez, né, no presencial. É mudar essa ideia. A ideia é organizar uma entrega, né? Então, o que eu preciso organizar, fazer de diferente, né? Na questão de, eu vendo sessão de treino, não. A gente tem que organizar essa entrega, então eu preciso transformar o serviço dele num processo, né? Basicamente, a gente vai ter que definir quais são os entregáveis desse serviço dele. A gente define um processo em cima do serviço dele, a partir do momento que o comprador comprou, né? Comprou a sua ideia, vamos trabalhar com ele agora. A gente fazer esse processo de definir como que é os entregáveis dele, né? E criar essa estrutura de uma maneira que ela seja replicável. Então a gente vai criar um padrão junto com ele de como que ele vai entregar esse serviço. Aí que a gente começa a entrar no ponto de produtização, sabe? E o segundo ponto é o funil em si, né? Como que a gente vai fazer com que esses clientes, esses leads cheguem até a ele, né? Basicamente a gente vai usar o Instagram, que é um canal de vendas,
Porque não adianta nada a gente partir da questão de vamos criar uma página, né? Uma página, um site bonito, e a gente não conseguir construir esse racional de como que funciona um funil, né? Então esse foi o segundo ponto, essa construção de um funil que seja eficiente na questão da aquisição desses novos clientes, né, por meio do digital. Aí, concluindo depois os dois primeiros pontos, que é o produto e o funil, o terceiro ponto é a aquisição de novos clientes, né? Então isso está diretamente ligado à parte de conteúdo, comunicação e posicionamento. Então nesse pilar, né, é o que é muito forte a questão da habilidade de copywriting, né? Porque mais ou menos assim, esse é o meu pensamento, né? O que eu tô entendendo até agora nessa jornada é o seguinte: até aqui eu meio que tô fazendo um papel de estrategista, né? Aí o terceiro pilar seria a questão bem prática de como que é o efeito da habilidade de copywriting, né? Que seria a questão do conteúdo, a comunicação e o posicionamento. O que eu entendi isso, qual que é o meu papel nessa questão da habilidade com esse expert. Eu consigo, por meio dessa habilidade, né, de copywriting, eu consigo de uma maneira fazer um conteúdo intencional, né? O que seria isso em outras palavras? O conteúdo por conteúdo, ele não tem muito efeito quando tem o objetivo de criar um modelo de negócio para vendas, né? Então o conteúdo intencional, ele é específico para tu ter essa questão de gerar uma receita e gerar uma venda, né? Então o conteúdo, o posicionamento o conteúdo, a comunicação e o posicionamento, ele é muito importante nesse sentido de ter a intencionalidade de tu realmente gerar uma venda, né? E o principal aprendizado nisso é que o problema não está na capacidade do expert, né? Ele está na questão de como que eu posso falar, de como que o serviço é estruturado em si, né? Então quando você organiza o que já existe, né? Que tipo, eu já tenho todo o material, todo o, digamos assim, o ouro bruto já está ali no expert, já está na autoridade dele, já está no conhecimento, já está no serviço que ele consegue prestar. Então quando eu consigo organizar isso de uma maneira que faça um direcionamento para o expert começar a entrar num processo para poder gerar dinheiro por meio do digital, a gente consegue mudar esse jogo, entendeu? Então é esse o ponto que eu tô no meu projeto, né, de fazer dinheiro por meio do digital. Então eu escolhi o caminho de prestar um serviço para um expert que vende treinos personalizados, né, um personal trainer na área fitness, e eu consegui estruturar o que eu te expliquei até agora aqui no vídeo, né? Então basicamente eu tô nesse ponto que eu consegui criar esses processos, eu consegui criar documentos, templates e mostrar para o expert que ele precisa produtizar o serviço dele. Então a gente já tem a gente saiu da fase de rascunho. Na verdade, a gente está finalizando a fase de rascunho, né? A gente já tem esse rascunho pronto, eu já dei primeira refinada nesse rascunho, eu já sentei com o expert ali junto com ele, tudo isso que eu tentei explicar no vídeo, e a gente já está indo para a segunda fase, que é começar a, junto com ele, né, fazer os entregáveis, tanto os entregáveis dele, né, com relação que isso é mais tranquilo, o potencial dele é gigante, quanto os meus entregáveis para ele, né? Não sei se você está entendendo a cadeia que eu estou criando, né? Eu estou criando na minha posição como estrategista copywriter, né? O que eu entrego para o expert, para o que o expert tem que entregar para o cliente final dele. Então eu espero que você goste de acompanhar esse processo, acompanhar a minha evolução. Você perceber, eu não tenho intimidade nenhuma aí para falar, para gravar conteúdo e tal. Eu tô aos poucos aí criando
uma constância para ter essa familiaridade de ficar falando sem ser muito redundante, sem me perder muito, ficar muito pensando e tal. Eu estou tentando seguir uma estrutura de um roteiro, então devagarinho eu vou pegando essa habilidade, né, de criar o conteúdo e poder explicar, poder externalizar isso em forma de vídeo, né? Porque uma coisa é bem certa, assim, você conseguir ensinar, né? Ensinar é aprender duas vezes, né? Então, o que eu estou praticamente fazendo aqui é tentando explicar o que eu estou fazendo, tentando de uma maneira que eu ensine uma outra pessoa a fazer o que eu estou fazendo. Então, de alguma maneira, eu estou aprendendo duas vezes. Então, vocês estão percebendo que não é tão fácil assim, eu fico um pouco confuso aqui na minha fala, mas eu agradeço o tempo de vocês estiverem vendo o vídeo aí, e espero que vocês gostem do conteúdo. Eu vou continuar gravando vários vídeos aí para mostrar a minha jornada nesse processo. Clica no gostei aí, se puder se inscrever, comentar, me ajuda bastante. Obrigado!